É um ranking muito difícil de ser montado, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E como Assassinos da Lua das Flores está chegando nos cinemas nessa semana, e para meio que embrulhar o especial micro que eu fiz aí do Martin Scorsese com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, resolvi montar esse ranking levando em consideração todos os filmes do Martin Scorsese com o De Niro e com o DiCaprio. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, porque são 15 filmes aqui dessa parceria de DiCaprio e De Niro, e como sempre eu lembro a vocês que essa é apenas a minha opinião pessoal e que não está sendo avaliada de uma forma objetiva, é totalmente subjetivo. Então, em 14º lugar eu coloco Caminhos Perigosos, de 1973, o primeiro grande filme do Martin Scorsese, primeira colaboração dele com o Robert De Niro. É um filme de 50 anos atrás e como cartão de visita, como um filme para entrar no mercado, para mostrar sua marca autoral, eu acho que ele funciona muito bem. Eu gosto dos personagens, eu adoro o dilema moral que o personagem do Harvey Keitel passa, assim como essa performance mais louca e descompensada do Robert De Niro como Johnny Boy. O problema para mim do Caminhos Perigosos é puramente culpa minha, porque esse filme foi aquele filme que eu assisti depois. Eu vi depois de Goodfellas, eu vi depois de Cassino, depois do Lobo de Wall Street. Então eu meio que já vi a versão melhorada do Caminhos Perigosos, né? Eu acho que ele é um ótimo filme, mas que você vê o Martin Scorsese pegando esses temas e ideias do Caminhos Perigosos e fazendo muito melhor lá na frente. Em 14º lugar, eu coloco Gangues de Nova York, de 2002. É um dos projetos de paixão do Martin Scorsese e você consegue ver, assistindo ele, a escala, o tamanho da proporção épica, a reconstrução de época que eles fazem nesse filme. As cenas de batalha, de confronto são muito boas também, e é uma história muito simples de vingança desse jovem vivido pelo Leonardo DiCaprio, marcando a primeira colaboração dele com o Scorsese. Eu acho que é um filme que ele pode ser meio longo, pode ser meio inchado, pode ter muita subtrama e muito personagem. O Scorsese conta que ele queria que o corte dele fosse muito maior, né? Teve algumas intrigas aí com o Harvey Weinstein na época, mas o resultado é bem sólido, é bem divertido, tem uma grande performance do Daniel Day-Lewis como o famoso Billy the Butcher, que rouba todas as cenas. Em 13º lugar eu coloco New York, de 1977, que pra mim é disparado assim um dos filmes mais subestimados da carreira do Scorsese. Ele foi um grande fracasso financeiro, ele foi mal recebido pela crítica na época, é um dos filmes que ajudou a deixar o Scorsese muito pra baixo, literalmente, mas quando eu assisti ele eu gostei bastante da história. É uma história de romance entre o Robert De Niro e a Liza Minnelli, daqueles clássicos dilemas da obsessão da carreira ficar no meio do amor, das relações pessoais. Eu acho que é um filme muito bem filmado, muito bem coreografado, as sequências musicais dele são muito boas também, e é meio que aquela mistura de um musical da Hollywood clássica dos anos 40 e 50 com a pegada do Scorsese, né? Você tem esse olhar muito humano e complicado para os personagens também. Eu definitivamente recomendo New York, se você não assistiu. Em 12º lugar eu coloco O Irlandês, de 2019, né? O filme que testou os limites de tecnologia do Martin Scorsese, que narra essa história aí de décadas do matador vivido pelo Robert De Niro, Frank Sheeran, e toda a relação dele com a máfia do Joe Pesci e o sindicalismo do Jimmy Hoffa, do Al Pacino. Eu acho que é um ótimo filme, eu acho que ele tem alguns problemas de barriga, de inchaço, de duração também, sendo bem sincero, e eu também não gosto do CGI, eu acho que o CGI de rejuvenescimento é muito fraco, mas ver esses três monstros aí, o Pesci, o De Niro e o Pacino, é um grande privilégio e garante momentos assim antológicos de ótima atuação, de dramaturgia do roteiro de Steven Zalen. É o Martin Scorsese pegando o gênero de máfia e dando uma olhada um pouco mais introspectiva e também reflexiva. Em 11º lugar eu coloco Cabo do Medo, de 1991. É um remake do Scorsese para um filme da década de 40 que coloca o Robert De Niro como um assassino, um estuprador psicótico que sai da cadeia para ir atrás do advogado que ferrou com ele no processo, né? Ele é uma rara incursão do Scorsese no gênero de suspense,
um gênero bem pipoca assim, mas que funciona muito bem graças a essa tensão muito bem estabelecida, essa caracterização fenomenal do Robert De Niro como Max Cady, que garantiu uma indicação ao Oscar de melhor ator para ele. É um ótimo filme que representa esse lado mais comercial do Scorsese, mas sem perder esses traços de autor muito forte que ele tem. Em 10º lugar, eu coloco Ilha do Medo, de 2010, com Leonardo DiCaprio. É o Martin Scorsese fazendo o Iluminado dele, de certa forma, né? É aquele terror bem elevado que tá analisando a mente humana. Você tem o DiCaprio no papel de um policial que vai investigar o desaparecimento bizarro de um paciente de um hospício no meio de uma ilha. E o que você tem aqui é um terror psicológico de alto nível, com um grande trabalho de fotografia do Robert Richardson e um final, né? Esse filme tem uma reviravolta que é discutida até hoje, que você não vê chegando e que, na minha opinião, também é um daqueles filmes do Scorsese que merecia ser muito mais discutido. Eu adoro Ilha do Medo e, curiosidade, foi o meu primeiro filme de Scorsese no cinema. Em 9º lugar, eu coloco O Rei da Comédia, de 1982. Se terror e suspense é raro de achar na carreira do Scorsese, que dirá de uma comédia, né? Uma comédia escrachada que coloca o Robert De Niro como um comediante fracassado, Rupert Pupkin, que sequestra o grande ídolo dele, né? Vivido pelo Jerry Lewis. É uma comédia de humor negro muito bem escrita, muito sarcástica também no que ele está querendo dizer sobre cultura de celebridade, sobre os limites do fanatismo, de idolatria. É a base do Coringa do Todd Phillips de 2019, né? Completamente descarado, na verdade. Mas até hoje eu acho que o filme ele é bem divertido, ele tem umas reviravoltas e personagens secundários que são bem engraçados de ver também. E garante pra mim uma das transformações mais inesperadas do Robert De Niro como ator. Ele tem um timing cômico excepcional. Em 8º lugar, eu coloco Os Infiltrados, de 2006, o filme que finalmente garantiu um Oscar pro Martin Scorsese, além de ter ganhado o melhor filme. E poxa, como eu comentei no meu vídeo aqui, né, é uma trama de policial bem básica, que você sabe mais ou menos o que esperar, mas que começa a se tornar um jogo de gato e rato feroz, intenso, imprevisível. É meio que assim, a meia hora final dos Infiltrados são algumas das melhores coisas que o Martin Scorsese já fez na carreira inteira dele. A imprevisibilidade, as surpresas e esses embates do DiCaprio, do Matt Damon, do Mark Wahlberg, Jack Nicholson completamente aterrador como o vilão principal desse filme, né? Os Infiltrados é tipo assim, um filme que você nunca consegue parar de ficar preso nele, né? É um filme que ele fica melhor à medida que ele vai se desenrolando e que tem um dos melhores finais da carreira do Scorsese também. Em 7º lugar, eu coloco O Aviador, de 2004, a cinebiografia bem incisiva e fora da caixa que o Scorsese fez do Howard Hughes, onde o Leonardo DiCaprio encarna, né, de corpo e alma essa figura excêntrica, icônica e que é cheia de maneirismos e de elementos interessantes, né? Um cara que dirigiu filmes em Hollywood e que tinha essa paixão aí por aviação, por companhias aéreas. É um épico assim muito legal de ver, uma reconstrução de época muito bem feita. E apesar de ele estar dentro da estrutura clássica de um biopic, ele tem essas marcas do Scorsese, esse olhar bem específico e bem original que consegue arrancar uma das melhores performances da carreira do DiCaprio. Em 6º lugar, eu coloco Touro Indomável, de 1980, o retorno à grande forma do Martin Scorsese depois que ele teve esse fracasso com New York, New York, e é meio que o Martin Scorsese no mais visceral que ele já chegou na carreira dele. É um filme em preto e branco, é um filme de boxe onde você não torce pelo seu boxeador, onde você vê a vida pessoal dele em frangalhos, com esse casamento muito tóxico, com essa relação muito briguenta com o irmão dele, com praticamente todas as pessoas ao redor dele, né? O Jake LaMotta, do Robert De Niro, é um dos protagonistas mais difíceis do Martin Scorsese. É um cara detestável, difícil de suportar, mas que o Robert De Niro vive com muita honestidade, com grande talento, garantiu o 2º Oscar da carreira do De Niro como melhor ator, e é muito merecido. Esse é um filme que fazia tempo que eu não assistia e eu fiquei bem impressionado quando eu vi de novo, né? Não só as cenas de violência doméstica, o lado pessoal do filme, mas com tudo que o Scorsese faz no ringue, né? As cenas de luta de boxe são diferentes de qualquer outro filme do gênero que você já viu. Em 5º lugar, eu coloco Cassino, de 1995, um dos filmes de máfia e crime que é menos falado do Martin Scorsese, principalmente quando você tem Goodfellas na sua carreira, né? Mas eu acho que ele consegue fazer um trabalho muito diferente aqui, principalmente por ele estar alocado no mundo de Las
a Las Vegas dos anos 70 e todos os problemas de cassino que você pode ter, né? É uma performance muito forte do Robert De Niro no papel principal, mas especialmente da Sharon Stone como essa grande femme fatale que influencia todos os elementos da história, né? Além de ter uma baita narrativa, de ter uma ótima performance coadjuvante do Joe Pesci também, eu considero Cassino a maior realização visual do Martin Scorsese. Eu acho que o que ele e o Robert Richardson fazem nesse filme tá acima de todos os outros filmes que eles já fizeram. Que ótimo filme, vejam Cassino. Em quarto lugar, eu sei que ainda é meio cedo, eu preciso rever, ainda tô considerando, mas no dia de hoje eu coloco Assassinos da Lua das Flores de 2023. Eu fiquei genuinamente impactado com esse filme, é uma grande história, é um épico de 3 horas e meia que flerta com faroeste, com filme de máfia, com filme de crime, com drama familiar. É um dos trabalhos mais completos que eu vi o Martin Scorsese fazendo nos últimos anos. Mostra um lado bem amadurecido dele, um lado meio de reparação histórica, pelo que ele está tentando contar com essa história. E além de ser tecnicamente impecável, do elenco todo tá muito bem aqui, o DiCaprio, o De Niro e essa revelação da Lily Gladstone. De novo, o final de Assassinos da Lua das Flores é um dos pontos altos da carreira do Martin Scorsese. Em 50 anos de carreira, eu vou lembrar do final de Assassinos da Lua das Flores como uma das joias da coroa, sem sombra de dúvida. Em terceiro lugar, eu coloco o Lobo de Wall Street de 2013. Eu acho que tudo que o Martin Scorsese já fez com filmes de máfia, ele consegue levar agora para essa grande crônica de Wall Street, de finanças, desse personagem completamente maluco que é o Jordan Belfort, que garante para mim a melhor performance da carreira do Leonardo DiCaprio também. É um filme de 3 horas, mas que você nunca vê passar. Ele vai da comédia escrachada ao drama perturbador com uma facilidade muito grande, e para mim é um filme que só fica melhor a cada ano que passa. Em segundo lugar, eu coloco Os Bons Companheiros de 1990. Tudo que o Martin Scorsese já tinha feito de máfia e de crime é meio que o suprassumo nesse filme aqui, que reúne o De Niro, o Ray Liotta e o Joe Pesci numa história que é basicamente sobre um cara que sempre quis ser um gangster. Então é meio que o lado bom de ser um gangster, né? Ele é muito divertido, ele é muito glamuroso, ele vai para caminhos que você não espera, para eventos que são sempre surpreendentes, até ele chegar na decaída desse protagonista do Ray Liotta, que depois de conversar com você, de quebrar a quarta parede, de emprestar a câmera e a narração para outros personagens, vai te levando pro lado dark, assim, de como é ser um gangster, né? Não é tão aterrador quanto o Irlandês, por exemplo, que tá na melancolia, mas Os Bons Companheiros, sem sombra de dúvida, é um pacote completo pro Martin Scorsese. É uma briga muito próxima para mim, quem fica em primeiro e segundo lugar. Mas quando eu chego no primeiro lugar, e não só dessa colaboração de Scorsese e De Niro, mas da carreira inteira dele, para mim não tem outra resposta senão Taxi Driver de 1976. É um olhar poderoso na solidão do ser humano, nessa performance maravilhosa do Robert De Niro como Travis Bickle, na escalada de violência que ele é forçado a tomar diante da circunstância onde ele tá. É aquele tipo de filme que captura a atmosfera de um ponto no espaço, de uma época, de uma cidade, como poucos filmes que Hollywood já entregou. É um grande trabalho de Scorsese, pontuado aí por uma trilha inesquecível do Bernard Herrmann, né? Para mim, Taxi Driver é um dos melhores filmes de todos os tempos. Bom, mas é isso, pessoal. Foi um ranking longo aí, mas esses são os meus preferidos dessa colaboração icônica, né? Scorsese, De Niro e DiCaprio. E agora eu pergunto a vocês como fica o ranking de vocês dessas parcerias do Scorsese e também seus filmes preferidos do diretor, né? Tem tantos outros filmaços que a gente não abordou aqui, porque eles não envolvem o De Niro e o DiCaprio, seja A Última Tentação de Cristo, seja Vivendo no Limite com o Nicolas Cage, que eu acho que é um filme muito subestimado também. Deixem nos comentários depois suas escolhas e o que vocês acharam de Assassinos da Lua das Flores. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.